E o novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional foi empossado nesta quinta-feira pelo presidente Lula. O cargo agora é ocupado pelo general Marcos Amaro. O presidente Lula empossou o general Marcos Amaro como novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional em uma cerimônia reservada no Palácio do Planalto. O general tem 65 anos e entrou para a reserva do Exército no ano passado. Serviu em unidades de artilharia nas cidades de Jundiaí, em São Paulo, Olinda, em Pernambuco e Rio de Janeiro, capital. O novo ministro ocupa o cargo deixado por Gonçalves Dias no dia 19 de abril. Gonçalves Dias deixou o GSI após a divulgação de imagens que mostravam ele interagindo com terroristas que depredavam o Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro. Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, vinha cumprindo a função de chefe interino do gabinete. O novo ministro do GSI já comandou unidades em Cuiabá, capital do Mato Grosso, e em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e foi oficial das Forças Armadas na Embaixada Brasileira no Suriname e instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras e da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Marcos Amaro também foi adjunto do GSI, chefe da Divisão de Inteligência do Centro de Inteligência do Exército, secretário da Segurança Presidencial e chefe da Casa Militar da Presidência. Na carreira acadêmica, se especializou em administração e em excelência gerencial com ênfase em gestão pública. Pedro Bonenberg, agora vamos falar de outro assunto muito importante, porque o Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar o indulto presidencial dado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a seu aliado e ex-deputado federal, Daniel Silveira. Pois é, Elias, rapidamente explicando, o que significa esse termo formar maioria. O Supremo tem 11 ministros, neste momento 6 deles já votaram a favor da inconstitucionalidade desse indulto, ou seja, a maioria dos ministros já votou, formando, portanto, essa maioria e já dando uma decisão em relação ao assunto. A gente vai ter o voto de outros ministros ainda, mas nesse momento, com esse placar, digamos assim, de votação, já há essa decisão. Elias, os únicos ministros que votaram contra essa situação nesse momento, ou melhor dizendo, talvez a favor do indulto de Bolsonaro, são 2 ministros que foram indicados pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Nunes Marques e André Mendonça foram os que votaram contra. Os demais acompanharam o voto da relatora e presidente do Supremo, Rosa Weber, que decidiu pela ilegalidade desse indulto, que é essa graça presidencial. Só para recapitular para o nosso telespectador, Elias, em abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal condenou esse ex-deputado a 8 anos de prisão. Daniel Silveira foi condenado a pouco mais de 8 anos de prisão por atacar ministros do Supremo Tribunal, ofender a honra, inclusive incentivar atos violentos contra esses ministros. Logo após essa condenação, menos de 24 horas depois, o presidente Jair Bolsonaro havia feito uma live naquele dia, inclusive se mostrava muito revoltado com a decisão, irado com aquela determinação, e anunciou e assinou um indulto, uma graça presidencial que basicamente perdoa esses crimes de Daniel Silveira. Essa medida foi muito criticada por especialistas à época, que já apontavam para a ilegalidade dessa ação. Esse indulto presidencial, essa graça, ela é concedida em casos muito específicos e não pode ser dada de forma alguma de uma forma política. A avaliação que foi feita é que Bolsonaro ficou irritado com um de seus apoiadores sendo condenado na Suprema Corte e tentou burlar o sistema dando essa graça presidencial. Isso fere a legalidade, os princípios, inclusive, da independência entre os poderes. A gente sempre destaca isso por aqui quando fala nesse assunto. Existe uma independência entre os 3 poderes que nós temos no país. O legislativo, o judiciário, o executivo. Eles se complementam em algumas realizações de funções, mas não podem, de forma alguma, interferir de forma direta nessa avaliação dos outros poderes, naquilo que cabe àqueles poderes.
e a Suprema Corte tem esse poder de fazer esse tipo de condenação, inclusive baseada em investigações, baseada em provocações que recebeu depois das investigações contra Daniel Silveira. Daniel Silveira já está preso aqui no Rio de Janeiro, em Bangu 8, desde fevereiro. Isso porque ele descumpriu medidas cautelares que foram dadas contra ele, como o uso de tornozeleira eletrônica. Destruiu a tornozeleira eletrônica dele e por isso está preso desde aquela época. O que muda agora com essa decisão do Supremo, Elias, é que volta a valer a condenação de pouco mais de 8 anos de prisão para o ex-deputado Daniel Silveira. Isso ainda depende do voto de outros ministros restantes e também depende da decisão final que vai ser proferida pelo Supremo. Mas logo que isso acontecer, essa decisão deve confirmar a prisão por pouco mais de 8 anos do ex-deputado, que deve permanecer preso aqui no Rio de Janeiro. Um caso muito emblemático e que está próximo agora do seu desfecho aqui no país. Elias. Excelente, Pedro. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.